Que bênção, meus irmãos. Como a Elis falou, estamos caminhando nessa série de mensagens, Encontros com Jesus. E se você está nos visitando pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo, que a graça de Jesus alcance seu coração. O encontro de hoje é um encontro de fato sobrenatural, algo que talvez nós veremos apenas após a morte, talvez não, com certeza veremos após a morte, mas esses homens tiveram a oportunidade de ver isso durante a vida. Então eu convido você a ler com a gente aqui, ou abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 17, a transfiguração de Jesus, um texto com bastante significado, um texto que tem muita coisa para nos ensinar. Mateus capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ó Pai, que a Tua palavra possa impactar nosso coração, possa ser pregada de maneira clara e eficaz e transformadora, que não sejam as minhas ideias, mas aquilo que o Senhor tem para dizer para a nossa igreja pela manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Talvez você não acredite ou não tenha dificuldade de entender o que aconteceu aqui, mas o que aconteceu aqui foi de forma literal. E a gente crê nisso pela fé, porque aos olhos humanos é algo que não se explica. É por isso que isso na teologia é chamado de teofania. Teofania é quando Deus aparece de uma maneira sobrenatural aos seres humanos. Embora Jesus, enquanto estivesse aqui na terra, e foi o próprio Filho de Deus, a revelação de Deus de uma maneira sobrenatural é chamada de teofania. Então aqui nós tivemos uma teofania que ela é muito parecida com algo que aconteceu no Antigo Testamento com Moisés, e nós vamos ver isso. Mas o texto começa dizendo: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E a gente precisa entender que 6 dias foram esses. O que aconteceu há 6 dias que o autor está dizendo aqui? Há 6 dias aconteceu a seguinte conversa. Jesus estava conversando com os discípulos e perguntando: o que dizem por aí que eu sou? Quem dizem que eu sou? E aí os discípulos falavam: um diz que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é fulano, mas Pedro, inspirado pelo poder de Deus e pelo Espírito de Deus, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: verdade, Pedro, isso não são palavras suas, foi o Senhor quem revelou, eu sou o Cristo. E olha para ver como é que é o ser humano. E Jesus começou a contar que como Cristo ele teria que morrer e ressuscitar, e Pedro interrompe e fala assim: olha,
nós não vamos deixar isso acontecer. E na mesma hora Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque na cabeça de Pedro não fazia sentido o Filho de Deus morrer na cruz, porque ele estava esperando que esse rei, esse Messias tomasse o trono, devolvesse a terra para Israel e fundasse aqui um novo templo. Então era isso que tinha acontecido, e se passaram 6 dias, Jesus chama esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva em particular para um monte. E a Bíblia diz que ali ele é transfigurado. A palavra que é usada aqui no grego é metamorfose, é uma transformação. E a Bíblia diz que o rosto dele brilhava como o sol, brilhava com uma luz muito forte. E não só o rosto, mas também todas as suas vestes. Era uma manifestação clara de Deus. E quando a gente olha para o Velho Testamento, se você tem o costume de ler a palavra de Deus, você vai ver que isso aconteceu com Moisés, quando ele subiu ao Monte Sinai e Deus deu para ele as 10 tábuas da lei. A Bíblia diz que o rosto dele também resplandecia. O grande detalhe aqui é que, enquanto Moisés foi descendo o monte, aquela luz foi se apagando da vida dele. Porque a luz que brilhou em Moisés era um reflexo da glória de Deus. Jesus não. A luz que brilhou em Jesus, ela não veio de fora para dentro. Ela veio de dentro para fora, porque Ele é o próprio Deus. Essa maneira de Jesus se revelar para aqueles 3 homens e confirmar que Ele era o Messias, estava mostrando como Deus é para aqueles 3 homens. E aí a gente pode ter uma ideia de como será quando nós encontrarmos com Deus, nós encontrarmos com Jesus e termos essa experiência dessa luz forte que emana, que brota da sua própria essência. E quando eu digo você pode acreditar ou não, porque o que você acredita ou não muda a realidade e a verdade da palavra de Deus. Deus é isso que Ele se mostra ser. E nós teremos a oportunidade de presenciar isso um dia. Nós não sabemos quando será, mas nós teremos essa oportunidade. Mas o texto continua e acontece algo muito interessante. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Gente, olha que coisa doida. O pessoal sobe o monte para orar com Jesus. De repente Jesus começa a brilhar como o sol, algo que é muito incomum aos olhos humanos. E de repente aparecem 2 homens que são referências do Antigo Testamento para todo o povo de Israel, Moisés e Elias. E aqui nós não estamos falando de reencarnação, nós não estamos falando de um espírito que volta à terra para te contar segredos, porque isso não faz parte do ensinamento bíblico. De fato, esses 2 homens vieram para que aqueles discípulos compreendessem e pudessem testemunhar depois o que Jesus era e o que Jesus é e o que Ele veio fazer. E a Bíblia fala que aparecem aqueles 2 homens, Moisés e Elias. Eu não sei se você se lembra, o corpo de Moisés não foi encontrado. Ele morreu no cume do monte e Deus preparou o seu próprio enterro. E Elias foi o homem que também foi levado por uma carruagem de fogo para os céus. Essas 2 pessoas, elas aparecem e começam a conversar com Jesus, é o que o texto bíblico está dizendo. Moisés e Elias também são os 2 representantes dos 2 períodos mais importantes da história de Israel. Moisés, primeiramente, foi o homem que trouxe as leis de Deus e apresentou para o povo. Moisés é a referência da lei. A lei nunca foi uma ideia de nos colocar dentro de um quadrado para vivermos seguindo regras, mas a lei veio em nome de Deus para que nós pudéssemos ser protegidos por ela.
E não era só isso, era um código moral e ético para uma nação que não tinha nada. Eles eram uma nação que saiu do Egito como escravo e Deus deu uma norma para que essa nação seguisse, para que essa nação fosse exemplo para todas as nações do mundo. Mas nós vimos que Israel falhou em cumprir todas essas leis, assim como também nós falhamos em cumprir todas essas leis. E o Senhor, depois, quando esteve nessa terra, Jesus reduziu as 10 leis em 2. Vocês lembram qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você pegar os 10 mandamentos, as 4 primeiras leis é sobre amar a Deus acima de todas as coisas, e as outras 6 leis é sobre amar o próximo como a ti mesmo. Então Moisés representava esse momento em que Deus desce e escreve na tábua da lei com o seu próprio dedo e dá ao povo. Se vocês se lembram bem, quando Moisés desce com as tábuas da lei, eles veem o povo que criou um bezerro de ouro e ele já fica bravo e quebra aquelas 10 tábuas ali. Quem é Elias? Elias é aquele que trouxe a restauração de Israel para o povo. Obrigado. Elias trouxe a restauração de Israel. Foi quem conduziu o povo de novo para se dobrar diante do Senhor. Elias era um profeta, então essa representação aqui é justamente sobre Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Interessante que a Bíblia diz que eles estavam conversando com Jesus. Mateus não vai falar, mas Lucas vai dizer para a gente o que eles estavam conversando. E eles estavam conversando sobre um assunto que muitas vezes nós não queremos conversar, nós queremos passar, sobre a cruz. E aqui tem um aplicativo muito importante para as nossas vidas. Muitas vezes a gente busca o sobrenatural de Deus, quer viver essa atmosfera espiritual, o que é muito bom. Só que a gente não quer falar de cruz. A gente não quer viver a cruz e carregar a nossa cruz no dia a dia, na caminhada do dia a dia. Hoje nós estamos numa fase em que a palavra normal, ela é uma palavra pejorativa. Se você pergunta para mim, encontra um amigo, fala assim, o que você achou da pregação do pastor Michael? Não que isso me preocupe muito, viu gente? Mas o que você achou da pregação? Normal. É ruim. Quando alguém fala normal é ruim, porque nós queremos sempre viver numa atmosfera anormal. O mundo tem nos mostrado, e a igreja evangélica muitas vezes dizendo isso. Certa vez eu fui num congresso e eu fiquei na casa de umas pessoas e eles chegaram para mim e falaram assim, hoje nós vamos chapar na presença de Deus. Eu falei, hã? Chapar? Mas como é que é? Não estou entendendo, não. Hoje... Eu falei assim, mas... E tem gente que vive assim, querendo chapar na presença de Deus, viver num ambiente anormal. Eu posso dizer para você que nós precisamos viver o comum de Deus em nossas vidas. E sabe qual que é o comum, meus irmãos? É você sentar na mesa da sua casa e ter uma refeição em paz, olhando nos olhos da sua esposa, do seu filho e saber que Deus tem cuidado de vocês. É você levantar todos os dias e ver os seus filhos dormindo ali e falar, esse é um presente de Deus para a minha vida. Jesus viveu 30 anos nessa terra de maneira comum. Nós não temos relatos, não houveram milagres, não houveram transfigurações, não houveram nada. Sabe o que havia? Um carpinteiro fazendo cadeiras com seu pai, um carpinteiro fazendo móveis com seu pai, um homem vivendo a vida comum e normal, porque essa é a nossa vida.
Eu sei que experiências com o Senhor são maravilhosas e às vezes é bom sentir Deus, mas nós não sentiremos Deus todos os momentos da nossa vida. E nós não precisamos dessa ideia de que se nós não sentirmos Deus, nós estamos distante dele. Deus mora dentro de cada um de nós, dentro de cada um daqueles que se renderam ao seu senhorio. Os legendários fizeram uma ideia sobre subir a montanha e encontrar com o Senhor. E é interessante que muitos chegam lá e têm uma experiência com o Senhor, só que quando voltam para a vida aqui embaixo, essa experiência vai embora. A vida volta a ser o que era antes, porque não faz sentido querer ficar em cima do monte. E muitas vezes nós queremos justamente isso. Tanto é que quando o texto continua e quando Pedro vê essa situação, ele fala, gente, nós não podemos ir embora daqui, vamos fazer o seguinte, Senhor, vamos fazer uma cabana, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. Pedro já queria fazer uma montanha church ali, vamos ficar aqui, não vamos descer não. Aqui é o lugar, olha que coisa maravilhosa. E muitos crentes vivem alienados do mundo, vivendo o sobrenatural de Deus, e do lado tem gente passando fome, do lado tem gente passando dificuldades, e ele está aqui, numa outra atmosfera, dizendo, a minha relação com Deus é diferente, eu e o Pai, somos assim. Outro nível, como eu já ouvi falar, outro nível com Jesus. Eu tenho medo de gente assim, medo de gente que fala que é outro nível com Jesus. Eu falo, Senhor, a ideia de Pedro foi tão sem noção, mas é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós queremos viver num lugar de conforto, só desfrutando do poder, da graça, dos milagres, mas nós não queremos carregar a cruz. Nós não queremos enfrentar a cruz. E Elias e Moisés, quando aparecem diante de Jesus, a conversa é essa. A Bíblia diz em Lucas que era sobre o que aconteceria dali para frente, e dali para frente era a cruz. Eles poderiam conversar sobre tantas outras coisas, mas a Bíblia diz que eles conversaram sobre a cruz. Mesmo no sobrenatural, mesmo quando nós temos aquela experiência maravilhosa com Jesus, o que nós precisamos levar dessa experiência, sabe o que é? É a cruz. É saber que nós precisamos continuar carregando a nossa cruz, morrer para nós mesmos, para que o Senhor viva em nós cada vez mais. Não faz sentido você ter uma experiência maravilhosa com Deus e se afastar das pessoas, se afastar da vida real, se afastar dos problemas dos outros do dia a dia. Tanto é que Jesus repreende Pedro. Aliás, Deus repreende Pedro. A Bíblia diz que enquanto ele ainda estava falando, Deus não deixou nem Pedro terminar de dar essa ideia. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. E aqui tem uma outra questão que a gente precisa entender. Na cabeça de Pedro, Jesus estava na mesma altura que Moisés e Elias. Ele queria fazer uma cabana para os três. E Deus interrompe disso e fala, Pedro, você precisa entender. Agora a lei e os profetas estão sendo cumpridas no meu filho. Vocês não vivem mais pela lei, ele está cumprindo a lei por vocês e chegou um novo tempo, que é o tempo da graça. E esse desaparecimento repentino dos dois é uma forma clara de Deus dizendo, escutai-o. Ele é o próprio Deus, esse é meu filho. E ele, escute a mensagem que ele tem para dizer a vocês. Esqueçam Moisés e Elias, eles tiveram a sua parte na história, eles tiveram a sua participação na história, eles foram homens de Deus
que apontaram simplesmente para Jesus. Porque toda a Bíblia, do começo ao Apocalipse, elas apontam para Jesus. É como se Apocalipse e Gênesis estivessem apontando para o meio da Bíblia, pensando em páginas para Jesus. E Jesus estava ali diante deles e eles queriam fazer cabanas para Moisés e Elias. Muitas vezes Jesus não tem bastado na nossa vida, a gente está querendo fazer cabana para outras coisas, para complementar a nossa vida. Cabana por dinheiro que a gente ganha, cabana para a nossa profissão, cabana para a nossa reputação, cabana para o nosso sucesso, cabana para os nossos filhos. Como se Jesus não bastasse para as nossas vidas. E Deus manifesta de maneira clara aqui, dizendo: escutai o meu filho. E a pergunta que nós precisamos fazer é: nós temos escutado a Deus? Nós temos escutado a Jesus como nosso único Senhor? Você tem vivido o ordinário da vida como se fosse o extraordinário? Ou a vida para você só faz sentido quando algo extraordinário acontece? Ou o culto público só faz sentido para você quando você vê algo extraordinário acontecendo? Jesus nos mostrou que o comum da vida é a melhor coisa que nós temos para viver. Que é no comum da vida que ele se manifesta. Nós vimos no encontro de Jesus com os discípulos de Emaús que eles reconheceram quem era Jesus no comum da vida, quando Jesus partiu o pão à mesa com eles. Nós vimos Jesus operando o seu primeiro milagre em um momento comum das pessoas, um casamento. Jesus era uma pessoa comum. Jesus vivia uma vida comum. E é isso que ele nos ensinou. Esse encontro vem para nos mostrar que muitas vezes nós esperamos que Deus se manifeste de maneira milagrosa para que nós possamos crer nele, mas eu digo que o maior milagre que Deus fez por nós foi enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. O resto é tudo lucro, meus irmãos. E quando a gente entende isso, a gente passa a viver sem querer fazer cabanas, sem querer ficar em cima da montanha, porque a vida acontece lá embaixo, no pé da montanha. É tão interessante que quando Jesus volta com os 3 discípulos, aparece uma multidão falando: Senhor, esse menino está endemoniado e os seus discípulos não conseguem expulsar o demônio dele. E Jesus olha e fala: ó geração de incrédulos, quando terão fé? Sabe por quê? Porque é aqui no pé da montanha que as coisas acontecem. É no pé da montanha que Deus quer usar a mim e a você. E não nessa vida de espiritualidade que você fica passando sozinho ou buscando sozinho, como se Deus fosse um Senhor que está preocupado só com a sua vida. Momentos com Deus a sós são importantes. Só que a vida e a transformação que nós temos acontece na caminhada com outras pessoas. Jesus pegou 12 homens todos diferentes, com motivos para se odiarem. Por exemplo, como o caso de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, que cobrava impostos para Roma dos seus amigos judeus. E Jesus chama esse cara para ser discípulo. A gente vê no The Chosen, quem assiste, dá para ter uma ideia de como eles olham para Mateus. É como se eles olhassem e falassem: mas o que esse cara está fazendo aqui? E a igreja, meus irmãos, é mais ou menos como 12 discípulos andando juntos. Às vezes você chega aqui e fala: nossa, o que esse irmão está fazendo aqui? Poxa vida! Mas é com esse irmão que Deus quer que você ande, porque é ele que vai tratar o seu coração. É ele que vai tirar o ego do seu coração e te ensinar a amar o diferente.
ensinar você a amar aquele que o seu coração muitas vezes não consegue amar de maneira espontânea. Porque ele também é feito à imagem e semelhança de Deus e ele também precisa de tratamento. Nós somos a igreja do Senhor. E tem muitas igrejas ensinando o seu povo a viver num sobrenatural, enquanto o caos acontece no pé da montanha. Enquanto o demônio tem tomado vidas no pé da montanha, enquanto enfermos têm ficado doentes no pé da montanha, enquanto pessoas têm morrido de fome no pé da montanha, enquanto pessoas sofrem injustiça no pé da montanha. Nós como igreja precisamos escolher onde nós queremos ficar. E desde o começo, há 3 anos atrás, quando a gente começou a se reunir, nós falamos que nós queríamos ser uma igreja para a comunidade. Uma igreja que não fica vivendo dentro de 4 paredes, onde a gente acha que nós somos as pessoas perfeitas e lá fora está tudo acontecendo. Não. Nós somos uma igreja que queremos ser enviados por Deus para a cidade, para impactar as pessoas. Não sendo um crente chato, dizendo para a pessoa, se você não mudar, você vai para o inferno. Não, mas pregando o amor e o evangelho de Jesus como Jesus fez. Mas muitas vezes nós estamos preocupados só com as nossas vidas, querendo fazer cabanas no topo da montanha. Não adianta ficar voltando para a montanha, irmãos, se nós não cumprirmos o que Deus nos ensinou a fazer no comum da vida. Homens que vêm para a igreja e têm uma experiência maravilhosa com Jesus, mas chegam nas suas casas e não dão nenhum exemplo de cristão. Mulheres que são e trabalham na igreja, que têm experiências maravilhosas, chegam nas suas casas, mas não são exemplos de cristãs, nem para os seus filhos, nem para o seu esposo. De que adianta? De que adianta ver o sobrenatural de Deus, se encontrar com a glória de Deus, se isso não muda a nossa vida no pé da montanha? A experiência sobrenatural com Deus, ela tem somente um objetivo: transformar o nosso coração e nos preparar para viver a segunda-feira, a terça, quarta, quinta, sexta, o sábado e o domingo. Como você tem vivido a sua vida? Como você acorda os seus dias e desfruta da sua família e dos seus filhos? Será que você é capaz de ver Deus agindo nas pequenas coisas do dia a dia? Será que você é capaz de ver Deus agindo a partir do seu filho para moldar você, para tratar você? Eu fico pensando agora que para eu zerar o game eu preciso, não vai ser agora, né, meus irmãos, mas eu preciso passar a experiência de ser vô. Eu espero que demore um pouco, bastante por sinal. Mas ser vô, dizem que é algo maravilhoso. E essa é uma experiência que muitas pessoas às vezes têm abandonado. As pessoas hoje não querem mais se casar, não querem mais ter filhos. As pessoas não querem desfrutar do comum da vida, porque elas estão buscando conquistar o mundo. Eu ouvi uma frase essa semana que diz o seguinte, que muitas pessoas querem transformar o mundo, mas não querem lavar a louça do domingo. Lavar a louça do domingo, onde vai toda a família lá, não é fácil. Já ouvi a mesma frase de uma outra forma. A gente às vezes quer conquistar o mundo, mas nós não somos capazes de arrumarmos a nossa cama quando nos levantamos. O meu convite para você nessa manhã é você olhar principalmente para dentro da sua casa. Como você tem vivido dentro da sua casa com a sua família? O comum. Onde todo mundo diz que a vida é comum. O comum precisa ser alegre, o comum precisa ser cheio da presença de Deus. O comum deve bastar. Nós não precisamos de mais nada se nós temos os nossos filhos dentro de casa, se você tem a sua esposa, o seu esposo. E se isso não basta, é porque tem algo errado.
Jesus viveu 30 anos no anonimato, o Filho de Deus pisando nessa terra, sem que ninguém soubesse quem ele é. Ou pouquíssimas pessoas, até que chegasse o dia dele se manifestar, vivendo o comum da vida. O meu convite hoje é para que nós passamos a viver esse comum. Que nós entendamos a voz de Deus que apareceu naquele monte dizendo: este é o meu filho, escutai-o. Não há mais leis, não há mais profetas, nós não precisamos trazer outros deuses, outras coisas para sustentar ou para nos dar o contentamento da vida. É apenas Ele, é apenas Jesus. E isso não significa que sua vida vai ser perfeita. Isso não significa que você não vai ter doenças, que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades financeiras, que você não vai ter problemas no seu casamento. Não. Significa que ainda que tudo isso aconteça, o Senhor está conosco todos os dias. E quando a gente entende isso de verdade, a nossa vida muda. Os dias maus podem chegar, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós nos curvamos, mas nós não nos desesperamos. Nós nos mantemos firmes como a igreja do Senhor, sabendo que o próprio Deus, que emanou luz de si próprio, a ponto de clarear toda aquela montanha à noite. Eu fico imaginando aquela cena. E para terminar, quando nós olhamos para Elias e Moisés, Moisés representa aqueles que já morreram em Cristo. A Bíblia diz que Moisés morreu e foi sepultado, mas Elias foi arrebatado pelo Senhor. Ele foi levado com vida aos céus. E pode ser que alguns de nós vivamos vivamos isso, ou os nossos filhos, que não passarão pela experiência da morte, mas terão um novo corpo. E essa experiência nos mostra que nós teremos um novo corpo em Jesus. Um corpo que inclusive será capaz de ser reconhecido. Uma história que é capaz de ser reconhecida. Quando nós morrermos aqui, não acontecerá um reset na nossa vida, onde tudo que nós vivemos ficou para trás e não existe mais. Não. A Bíblia diz que nós não casaremos, não nos daremos em casamento, não teremos fome, mas com certeza, e aqui digo eu, você se lembrará dos momentos comuns da sua vida. Da primeira vez que você pegou seu filho no colo, quem já teve, você lembra? Eu tenho certeza em Jesus que eu me lembrarei desse dia. Porque talvez esse foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Ou talvez de milagres que Deus fez por mim. De palavras, de pessoas que Ele enviou para tocar no meu coração e para orar por mim quando tudo estava perdido. Coisas comuns da vida. Que a gente se esquece e fica buscando Deus em todas as outras coisas. E se esquece do comum da vida. Deus tem trabalhado por nós e tem agido por nós no comum da vida, mas muitas vezes nós não temos enxergado. Teve um vídeo que fizeram há muito tempo atrás, em que Jesus aparecia em cenas cotidianas do dia a dia e ajudava as pessoas, e as pessoas não eram capazes de enxergar que aquele homem, que aquela mulher era o próprio Jesus. Porque esse é o meu papel e o seu papel. Quando nós nos autodenominamos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos um pequeno Cristo. E toda vez que nós socorremos um órfão, uma viúva, toda vez que nós lutamos por justiça, toda vez que nós trabalhamos por uma criança, toda vez que nós investimos o amor de Deus na vida dessas pessoas, nós estamos sendo Jesus para essas pessoas. Essa é a ideia. E quando a gente sai daqui, todo mundo junto, e todas as outras igrejas que servem ao Senhor, é um batalhão de Jesus vivendo nesse mundo, socorrendo pessoas, vivendo o comum da vida.
Nós não queremos ser uma igreja que se fecha em si mesma. Nós teremos nosso primeiro projeto social agora. E já começaram a chegar as inscrições. E eu fiquei muito feliz que são de bairros muito distantes daqui. Crianças que talvez nunca tiveram a oportunidade de fazer um treino de jiu-jitsu, mas sempre tiveram vontade. E nós usaremos esse espaço aqui mesmo. Porque nós cremos que esse espaço é um espaço para servir a cidade. Que as nossas vidas é uma maneira de servir a sociedade, de apresentar Jesus a elas. Enquanto muitas pessoas têm preconceito com o templo, com a igreja, nós queremos dizer, Jesus está aqui. Mas não só aqui nesse templo, Jesus está em nós, porque a igreja se move, a igreja não é esse barracão. O dia que nós não tivermos esse barracão, nós continuaremos sendo igreja de Jesus, e nós somos igreja de Jesus quando nós saímos daqui e vivemos o comum do dia a dia. O sobrenatural de Deus, meus irmãos, está na vida comum. E a minha oração é que você comece a buscar o sobrenatural de Deus na vida comum do seu dia a dia, nas relações interpessoais, na relação de marido e mulher, na relação de pai e filho, na relação de trabalho, olhando para as pessoas e fazendo o que Jesus nos convida a fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa experiência que essas 3 pessoas tiveram com o Senhor e deixaram relatado. Não importa o que o nosso coração pensa, mas importa que isso foi uma verdade vista por 3 pessoas. E ela foi relatada ao longo de 2000 anos, chegando até nós, dizendo que naquele dia, naquela montanha, o Senhor brilhou mais do que a luz do sol. Uma luz que emanava de si mesmo, do próprio Deus. Uma transformação, mostrando um pouco de quem é o Senhor. Muitas vezes temos buscado mais do que o Senhor para fazer a nossa vida fazer sentido. Leis, profecias, construído outras cabanas, mas que o Senhor nos livre disso, ó Pai. E que os nossos olhos possam ter a memória dessa cena onde, de repente, Moisés e Elias somem e só o Senhor permanece e a voz de Deus diz, este é o meu filho, escutai-o. Que nós possamos escutar o que o Senhor tem falado, ó Pai, através da Tua palavra. E que nós possamos ser pessoas que vivam o ordinário da vida, que vivam a vida comum e que se deleite das coisas simples da vida. Que nós não tenhamos a intenção de sermos super espirituais e ficar no topo da montanha, mas que nós possamos ter o desejo de viver o que acontece no pé dela, sendo a sua voz, sendo a sua mão, sendo os seus olhos, sendo um pequeno Cristo nessa terra, levando transformação, justiça, paz e principalmente o teu amor para todos aqueles que necessitam. Nos faça ser, ó Pai, uma igreja onde as pessoas busquem isso, onde as famílias sejam um lugar de paz, de alegria, e que vivam o comum, desfrutando, sabendo que o comum é o extraordinário do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém.